A receita de hoje, um delicioso lanchão com recheio de frango com bacon. Uma receita fácil, com dicas de congelamento para você vender no seu delivery e ganhar dinheiro. E o melhor de tudo, sem sova e sem bagunça. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha. Compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita vamos precisar de uma vasilha, 200 ml de leite, esse leite ele está em temperatura ambiente, 100 gramas de queijo parmesão, 60 gramas de margarina. Você pode usar manteiga ou margarina e ela está em temperatura ambiente. Meia cebola ralada. Eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador. E anote todas as dicas e segredos para que você tenha sucesso aí no seu salgado. E essa massa é tão saborosa que dá para comer pura, né? Produção, você apareceu! Já tô por aqui, a massa nem tá pronta, já tá cheirando. Ah, você ama, né? Esse toque da cebola é maravilhoso. E essa massa ela é maravilhosa, principalmente se você está começando, porque você joga tudo aqui na vasilha, mistura e pronto. Você vai ter uma massa maravilhosa, sem sova. Cebolinha, e você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. Salsinha, cebolinha, fique livre. Vou deixar um pouco aqui na xícara, que eu vou finalizar. 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo normal, fácil de encontrar aí no supermercado. Massa muito fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Gente, acredita que já deu ponto? Olha só. Massa muito fácil de fazer, até a produção consegue fazer. Obrigado. Essa é moleza, né? É só colocar tudo na vasilha e misturar. Você vai amar trabalhar com essa massa. Ela tem uma textura de massa fermentada, sabe? Massa de pãezinhos, de esfirras. Então, essa textura. Agora finalize com uma colher de sopa de fermento para bolo. E escreva aí no seu caderninho. O fermento você tem que colocar por último. Nunca coloque o fermento no início ou no meio da receita. Aí misture tudo muito bem misturado. Quando você perceber que todo o fermento aqui já está unido, misturado, envolvido aqui na massa, aí você já pode parar. Agora vamos para o próximo passo. Aqui eu tenho uma forma, eu estou untando ela com margarina. O tamanho dessa forma, o comprimento dela aqui é de 30 centímetros, a largura é de 20 centímetros e a profundidade é de 5 centímetros. Não esqueça de untar toda a lateral da forma. Um pouco de farinha de trigo e você pode usar a forma aí de sua preferência, quadrada, redonda ou retangular, a que você tiver aí no seu lar. Isso ajuda você a tirar o lanchão com facilidade da forma. Agora coloque toda a massa na forma. Não deixe nada na vasilha, tá? Tire tudo. Essa massa é muito saborosa, para você deixar um pouquinho na vasilha. Essa massa é muito boa para desperdiçar, né? Como é que pode fazer isso? Ai, ai, ai. Escreva aí no seu caderninho. O lanchão é um salgado que ele tem a massa alta. Então, quando você for fazer aí, você tem que fazer uma massa bem temperada, para que o cliente ali, quando ele for comer, ele ache uma massa bem saborosa, bem temperada. E não fique querendo só parte com recheio, né? Isso, exatamente. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Aqui eu tenho 100 ml de molho de tomate. Molho de tomate fácil de encontrar nos supermercados.
Esse é um lanche que você pode colocar o recheio de sua preferência. Essa é uma massa básica. Aqui eu tenho 200 gramas de peito de frango cozido e desfiado. 150 gramas de bacon e escreva aí no seu caderninho. Remova a capinha, viu? E você não precisa fritar. O bacon, do jeito que ele vem, é só cortar em cubinhos e colocar, tá bom? Não fica legal o cliente comer o bacon. Tô te ajudando aqui, ó. Gente, produção é um amor, né? Ele é um querido. Sim, o que foi que eu tava falando? Você estava dizendo para remover a capinha do bacon. Isso, remova a capinha do bacon, tá bom? Para que o cliente não coma ali borrachudo. Aqui eu tenho 250 gramas de queijo mussarela. Você pode usar queijo mussarela, queijo prato, fique livre. Tomate no lanchão é tudo de bom. Tomate não pode faltar no lanchão, né? Não, de jeito nenhum. Ai, 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 se eu descobrir que você fez um lanchão e não colocou tomate. O negócio vai sem graça. Muito sem graça. Mas tem gente que não gosta, né? Verdade. Aí vai ao gosto do cliente. Finalize com salsinha, cebolinha, orégano. Fique livre. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Azeitona e é opcional. E o tempo de forno eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 20 minutos. Gente do céu, eu sempre falo, deixa esfriar um pouco, né? Mas hoje eu não aguento não. O cheiro aqui tá assim maravilhoso. Eu vou dividir aqui ao meio. Você vai querer, produção? Com certeza. O primeiro pedaço, todo mundo já sabe, né? Fica como? Maravigold. Suculento. Ah, tá. Olha só. Você come esse pedaço todo, produção? Com certeza. Chega a estar assim, bem suculento. Chega a estar fumaçando, ó. Olha, gente, olha só que delícia. E eu não faço esse tipo de coisa para te maltratar, não. Não? Quer dizer, só um pouquinho. Ah, tá. Mas é para que você veja a qualidade do lanche que você vai entregar ao seu cliente. Olha só para essa massa. Dá para ver, produção? Dá. Nossa, tô salivando aqui. Produção, você precisa experimentar. Preciso mesmo. Olha. Nossa. Tá quente, viu? Tá quente. Não vai embora não, viu? Ó pra aqui. Olha só. Como uma boa baiana, tem que ter uma pimentinha, né? Eu amo molhão de pimenta. Olha só. Nossa. E se você for fazer para vendas, você pode usar a embalagem aí de sua preferência. Aqui eu tenho pratinho de isopor, essa daqui é a B1, e vocês compram em lojas de embalagens. Aí você vai fazer isso, olha. E anote aí no seu caderninho. A quantidade é de 6 pedaços desse tamanho aqui, ó, no pratinho de isopor. Se você quiser dobrar a receita, aí você vai ter 12 pedaços. São tamanhos generosos, né? São tamanhos generosos. E se você quiser mais receitas detalhadas como essa, eu tenho um mini curso onde eu mostro todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. E quais são as receitas, Edva, desse mini curso? São as mais vendidas. Coxinha, quibe, empadão, risole de camarão. Gente, cada uma mais gostosa do que a outra. E lá eu te ensino passo a passo de como congelar, descongelar, assar, fritar. Você tem direito a certificado. O curso é vitalício, seu para sempre. E por que eu fiz um curso mini com 10 receitas? Porque é um curso direto ao ponto, para você começar já a vender salgados agora, já no início do ano, e alavancar aí as suas vendas. E tem gente que pergunta que se esse curso é só para quem já tem experiência ou também para quem está começando. Sim, é também para quem está começando. E se você já tem experiência,
é mais um para você aprender mais, porque nós estamos em constante aprendizado. E quando você for embalar para entregar ao seu cliente, sempre coloque um mimo, sachê de maionese, mostarda e ketchup e um guardanapo. Gente, cliente fica feliz da vida. Aí você imagina, por exemplo, que você chega num lugar para comprar e aí tem essa bandeja e essa bandeja. Qual das duas você vai preferir? Gostei da sua pergunta em produção. Não é? Eu iria preferir essa Com aqui. certeza. Passe o plástico filme. Não passe várias voltas, porque o cliente ele come com os olhos. Olha, lindo, né? Lindo. E produção, você disse que tem uma dica para dar? Sim, eu tenho uma dica para dar sobre a tendência para esse ano. Salgados congelados já assados. Esse lanchão é uma ótima opção para você vender aí no seu delivery. Por quê? Porque você pode fazer durante a semana, o dia que você achar melhor para produzir, deixar eles congelados e quando você receber o seu pedido, você só vai aquecer. Ele está congelado? Esse está congelado. Você congelou, produção? Congelei, eu precisava Que mostrar dica de Eu milhões! precisava Cadê? mostrar para a galera. Mostra aqui mais de perto. Caramba, produção! Agora, você pode estar se perguntando, e como é que faz para aquecer? Esse daqui, você pode aquecer no micro-ondas, na airfryer, no forninho elétrico ou no forno convencional. O que eu recomendo é o seguinte, como ele, por exemplo, imagine que isso aqui está bem congelado, está igual pedra. Se você simplesmente colocar na airfryer, pode ser que não descongele completamente por dentro. Então, o ideal é que você leve um pouco para descongelar no micro-ondas, né? Você usa a função descongelar e depois você vai botar para aquecer na airfryer ou no forno convencional ou forno elétrico. Ou, se você preferir, somente no micro-ondas, aí fica ao seu critério. E a minha recomendação é que você faça o teste antes de receber o seu primeiro pedido, se você não conhece bem a potência do seu micro-ondas ou até da sua airfryer. Por quê? Para que você saiba quanto tempo você vai precisar deixar na hora que você receber um pedido, entendeu? Pode ser que eu te diga, deixa descongelar por 1 minuto, 2 minutos, mas isso vai variar de acordo com a potência do seu equipamento. O óbvio, ele tem que ser dito. Se você está começando, às vezes as pessoas... Gente, é sério, eu trabalho com salgados há muitos e muitos anos e eu já vi gente pegar embalagens do jeito que vem e colocar lá no micro-ondas. Então, a pessoa tem que tirar isso daqui no micro-ondas, derrete. Quando se aquecer muito, vai derreter. Outra pergunta também é sobre o preço de vendas. Por quanto você acha que dá para vender isso aqui? Olha, o preço de vendas depende do valor dos ingredientes de região para região. Aqui, um pedaço desse, eu pagaria R$7. De 7 a 10 reais, né? De 7 a 10 reais, tranquilo. Depende muito do local onde você vai vender, depende também do público que você tem aí, né? Se você vai vender numa região que o pessoal tem um poder aquisitivo maior, você pode vender tranquilamente por 10 reais e sua margem de lucro vai ser muito boa. Mas por 7 reais hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, 7 reais já dá para você também ganhar, tá bom? Mas você precisa fazer as contas. E para você fazer as contas, para saber se você está tendo lucro ou não, o que você sugere? Eu tenho um e-book onde eu mostro todas as dicas e segredos para que você não tenha prejuízo aí na venda dos seus salgados. Exatamente, para que você saiba calcular corretamente, saber se está tendo lucro ou prejuízo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ei, não vai embora não, vou lhe ensinar como fazer o meu molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel é de assim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento.
compartilhamento e se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!